Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira sobrenatural. Amados irmãos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Eu quero aqui testificar na Escritura o que já havia dito outras vezes, porque por várias vezes eu já vos tinha dito que com relação a determinadas pessoas tem se tornado perigoso com relação a muitas pessoas estar dentro da igreja e algumas pessoas acham que elas não entenderam o que eu falei. Eu vou mostrar aqui à luz da Escritura, repito, que com relação a algumas pessoas, ou a muitas pessoas por sinal, tem se tornado perigoso estar dentro de uma igreja assim. E te mostro o porquê na Escritura. Acompanhe a mensagem e tomara que não, mas que você se pergunte se você não é uma das pessoas que está dentro da igreja e talvez colocando em risco a sua própria salvação. Olha o que diz aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 20. 2 Pedro 2,20 diz assim: Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, alguém que Deus a resgatou do mundo, que Deus as tirou do mundo, e aquele alguém se tornou uma mulher, um homem, ambos conhecedor da palavra, tiveram encontro com Cristo, como diz aqui, e se deixaram levar de novo e são vencidos. Veja, Deus resgata uma pessoa do mundo, aquela pessoa se torna um homem e uma mulher, ambos conhecedor da palavra, do bem e do mal, do que pode e do que não pode. Aquele alguém teve um encontro com Deus e deixou-se levar de novo pela vaidade, deixou-se levar pelo mau exemplo, sendo conhecedores da palavra, deixou-se levar pelo escândalo, deixou-se levar pela companhia de ímpios, deixou-se levar pela natureza humana, deixou-se levar pela dureza de coração, deixou-se levar pela rebeldia, não quer obedecer a palavra, deixou-se levar pela infidelidade, não quer ser fiel a Deus, deixou-se levar pela mentira ou por alguma coisa que está relacionada ao mundo. Quando a pessoa é um conhecedor, uma conhecedora da palavra e deixa-se levar ou ser vencido de novo pelas coisas do mundo, tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Isso aqui, senhoras e senhores que me ouvem, mostra de maneira clara e objetiva. Porque há muitas pessoas que estão na presença de Deus, dentro da igreja, e sofrendo pior do que quando estava no mundo lá fora. A pessoa teve um encontro com Deus, Deus resgatou aquele alguém do mundo. Aquele alguém, ao ser resgatado, tornou-se um conhecedor, desceu as águas, teve um encontro com Cristo, tornou-se conhecedor do que a pessoa pode e do que não pode, tornou-se conhecedor do bem e do mal, do que é certo e do que não é. A pessoa agora sabe a importância do obedecer e não obedece, está deixando-se levar pela vaidade de novo, está deixando-se levar pela dureza de coração, pela sujeira de política. Está deixando-se levar pelo mau testemunho, pelo mau exemplo, deixando-se levar pelo escândalo e por tantas outras coisas. A Bíblia diz, tornou-se o último estado daquele alguém pior do que o primeiro. Veja, quando a pessoa conhece a palavra e deixa-se levar pelas coisas do mundo, sendo conhecedor, conhecedora da palavra dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas a vida de algumas pessoas se torna pior dentro da igreja do que quando no mundo estava. Por quê? Porque a pessoa tornou-se um conhecedor, mas não está levando a sério. A pessoa foi resgatada do mundo, tornou-se um conhecedor, mas não está obedecendo a palavra. Foi resgatado do mundo, tornou-se um conhecedor, mas não está renunciando. A pessoa foi resgatada do mundo, tornou um conhecedor, um homem, uma mulher, ambos que conhece a palavra, teve um encontro com Cristo, mas não é submisso à palavra. A Bíblia diz, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, ou seja, está na presença de Deus e a vida é pior do que quando estava no mundo. Porque conhece, mas não leva a sério. Vê se essa mensagem não é o retrato da maioria, não estou falando todos, mas da maioria dos que estão na presença de Deus hoje em dia, dando nome a falar, escândalo,
vaidade, mau exemplo, mau testemunho, enfim, dureza de coração, amizades indevidas, entre tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui. Pessoas na presença de Deus, a família está destruída. O casamento está no fundo do poço. Pessoas que estão na presença de Deus, mas o coração está podre, batendo no peito, mas é um coração podre, não tem amor pelo próximo, odeia. A pessoa está dentro da igreja, mas carrega no coração, carrega no peito um coração malicioso, cheio de sentimento ruim. É a pessoa que está na presença de Deus, está dentro da igreja, mas o último estado tornou-se pior do que o primeiro. Ou seja, esse último estado significa estar na presença de Deus e a vida pior do que quando eu estava no mundo antes de conhecer a Deus. Porque uma coisa era quando eu estava antes de conhecer. Outra coisa é eu sendo conhecedor, conhecedora e fazendo ou praticando determinadas coisas que sabe que Deus não aprova. Por isso muitas pessoas estão com a vida destruída dentro da igreja, na presença de Deus a vida não muda. Está dentro da igreja a vida é pior do que quando estava no mundo. Por conhecer, mas não quer obedecer, não quer ser submisso à palavra. E a vida se torna pior na igreja do que quando no mundo estava. É de fato o que está acontecendo com muita gente, por isso que eu falei que é perigoso. Muitas pessoas estão pondo a salvação em risco. Porque embora está na presença de Deus, mas estando na presença a vida está muito pior do que quando o mundo estava. Porque está na presença, mas não quer obedecer. Está na presença, mas não quer renunciar. Está na presença, mas não abandona a amizade de ímpios lá fora. Está na presença, mas não deixa a dureza de coração de lado. Está na presença, mas é infiel a Deus. Está na presença, mas ainda mente. A irmãzinha veste decote, roupa curta, querendo chamar a atenção dos homens. O irmãozinho, como eu costumo falar, veste a calça pirulito para chamar a atenção das irmãs. Irmão, o crente não tem que chamar a atenção do outro. O crente tem que chamar a atenção de Deus, somente de Deus e de mais ninguém. Está na igreja, mas está causando escândalo, dando mau testemunho, dando mau exemplo. Está na igreja, mas dá o nome a falar por conta da avareza. Tornou-se o último estado pior do que o primeiro, ou seja, está na presença de Deus e a vida é pior do que quando no mundo estava. Assim tem muita gente. Na presença de Deus a vida é muito pior do que quando estava no mundo. Porque se tornou conhecedor, em vez de obedecer para a vida mudar, continua dura de coração e a vida é pior do que antes de conhecer a Cristo. Aí diz assim no 21. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volver para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. A pessoa conhece, mas não quer obedecer. E a recomendação é melhor não tivesse conhecido do que conhecer e não obedecer. Porque a pessoa que conhece e não obedece, aquela pessoa dura, aquele homem, aquela mulher cara fechada, que não se rende, que não amolece, a pessoa que não se arrepende, está na presença de Deus, mas não se conserta. Olha essas pessoas, versículo 22. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. A pessoa que não renuncia, a pessoa que não abandona as velhas práticas, a pessoa que está na presença de Deus e não deixa as coisas erradas de lado. O cão voltou para o seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É como se o cão voltasse a lamber o vômito de novo. E a porca que tinha sido lavada, a pessoa que foi limpa, Deus purificou da sujeira, voltou para a sujeira de novo. Porque está na presença de Deus, é verdade, mas não quer obedecer. Voltando para a sujeira, para a amizade errada, para o mundo, para a festa, dureza de coração, vaidade, bebida, o crente que bebe, política, mau exemplo, veste curto, é a infidelidade, é o adultério, é a avareza, tantas outras coisas. O cão voltou para o vômito e a porca para o lamaçal. Quem são esses? São aqueles que conhecem a palavra, mas não obedecem. A recomendação é melhor que não tivesse conhecido do que conhecer e não obedecer. A palavra de Deus é muito clara. No versículo de número 20. Após ter conhecido a palavra de Deus e voltou a fazer o que fazia antes, a Bíblia diz, se deixou ser vencido, tornou seu último estado pior do que o primeiro. Ou seja, está na presença de Deus e a vida pior do que antes de conhecer o Todo-Poderoso. Vê se não é o que está acontecendo com tantas pessoas na presença de Deus, a vida destruída, saúde destruída, finança destruída,
casamento destruído, trabalho destruído, não há união dentro de casa, não tem diálogo dentro de casa, é briga para lá, é briga para lá, é a pessoa explosiva, a pessoa grita, é rebelde, não muda. Tá pior dentro da igreja, algumas pessoas, tá pior estando na presença de Deus do que no mundo lá fora. Porque tá na presença de Deus e não adianta, não tá levando a sério, não tá obedecendo a palavra, colocando em risco a própria salvação. Não quer pagar o preço. Que ouve essa mensagem, tomara que não. Mas que você faça uma reflexão e se pergunte se você não é uma dessas pessoas. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço, boa reflexão. Até a próxima, em nome de Jesus.